Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Érica. E aí, tá todo mundo estudando, acompanhando as atividades online, as aulas? O que é que vocês estão achando? Eu vi bastantes comentários positivos, hein? Na minha última aula, estou lendo todos os comentários, estou amando a interação de vocês, estou muito feliz. Nós vamos ter hoje uma aula de história, tá? Quem lembra que a gente estudou na última aula? As transformações do século XIX, nós estudamos o surgimento dos bondes de burro, da iluminação a gás. Várias foram as transformações que ocorreram na nossa sociedade, não é isso? E com isso, chegamos ao bloco 3 do nosso módulo. Os últimos anos da monarquia no Brasil, o fim da escravidão. Quem sabe o que é monarquia? Quem se lembra o que é monarquia? Pois é, já vou explicar já. Antes de começar a nossa aula, definitivamente, eu quero contar uma coisinha pra vocês, certo? Antes de eu começar a dar aula pra vocês, eu estava estudando na universidade, isso mesmo, eu me formei em pedagogia. Eu falei isso com vocês no início das nossas aulas, lembram? Pois é. Então, no meu curso de pedagogia, eu fui bolsista de iniciação científica. Mas tia Érica, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre. Pois é, eu fui bolsista de iniciação científica. Isso significa que eu ganhava uma bolsa para pesquisar, eu era pesquisadora da FAPESB. E dentre essas pesquisas, eu realizei uma pesquisa de 2 anos em uma comunidade quilombola daqui da região. A primeira comunidade quilombola reconhecida de Guanabi, isso mesmo, a comunidade quilombola de Queimadas. Vocês já ouviram falar sobre a comunidade quilombola de Queimadas? Se não, deixa aí nos comentários que a nossa próxima aula, parte 2 desse vídeo, vai ser só sobre a comunidade quilombola de Queimadas. Eu vou pegar a minha pesquisa, uma pesquisa de 2 anos que eu fiz lá, vou converter em uma aula sobre quilombo para vocês, certo? E essas informações eu realizei lá nessa comunidade e viajei 2 vezes para Salvador para apresentar. Então é uma pesquisa muito legal, que eu pesquisei com as lideranças quilombolas, com os moradores, com os mais velhos da comunidade. Eu fiquei lá pesquisando, participando de eventos, então eu sei bastante coisa interessante e que vocês vão gostar muito de saber. Mas, tia Érica, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Tem tudo a ver. Por quê? Monarquia é um sistema de governo em que existem reis e rainhas e imperadores, e que o poder é concentrado apenas em uma pessoa. Isso significa que o poder ele é passado de pai para filho, ou seja, somente uma família detinha o poder naquela época, a família do rei. Bem, nessa época, com a monarquia, os reis aqui, juntamente com o fim da escravidão, aconteceu o fim do primeiro reinado. Mas por que, tia Érica, o primeiro reinado acabou junto com a escravidão? Vocês vão entender. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês na aula de hoje é algo bastante interessante. Aqui temos a palavra escravo. Eu quero que vocês deletem essa palavra da cabeça de vocês. Ninguém é escravo. Mas, tia Érica, por que ninguém é escravo? Eu aprendi que existiam escravos. Não existe. Sabe por que nós não podemos chamar uma pessoa de escravo? Porque nós criamos uma concepção, um estereótipo, que aquela palavra resume tudo que aquela pessoa é. Ou seja, nós damos àquela pessoa, a existência dela apenas aquele trabalho escravo. E não é assim. Sabemos que essas pessoas são seres humanos, que elas têm gostos, histórias, famílias. Então, como a gente pega uma única palavra e delimita a existência daquela pessoa somente naquilo? Apesar dos antigos trabalhadores que eram escravizados naquela época viverem a maior parte do tempo no trabalho escravo, eles não resumiam a sua existência somente naquilo. Eles lutavam por dias melhores, eles resistiam ao processo escravocrata, eles tinham desejos, vontades, alegrias, tristezas. Então, eram pessoas, não é? Então, nós vamos mudar esse termo de escravo para escravizado, certo? Trabalho, escravo, pessoas escravizadas. Uma pessoa, ela não é escrava, porque a escravidão é só um processo ali, ele pode iniciar, como pode acabar, enfim. Durante aquela época,
várias eram as formas de ganhar dinheiro, né, que os grandes fazendeiros utilizavam. Então a economia ela girava em torno da cana-de-açúcar e da mineração, como vocês já estudaram no 4º ano. Essa produção de cana-de-açúcar, de mineração e também do café era toda realizada pelos escravizados, ou seja, essas pessoas que viviam em senzalas, que viviam servindo de domésticas, de mucamas, que realizavam trabalho até às vezes de animais, carregando carroças, pessoas, sujeitos a situações horríveis de moradia, de alimentação, de roupa, ou com pouca roupa ou quase nenhuma, sofriam vários castigos e a maior parte deles eram os açoites, né, como vocês já ouviram falar, amarravam no tronco, davam várias chibatadas, enfim, vários eram os castigos. E durante esse tempo, o império, toda a construção do império aqui no Brasil era realizada pela população escravizada. Então, tudo que nós temos hoje na sociedade, as antigas casas, as cidades, tudo se formou pelo suor, pelo sangue do africano. Bem, Tia Érica, mas o que você quer dizer quando você fala que todo o trabalho era realizado pelos africanos? Bem, se eles realizavam as tarefas domésticas, realizavam o trabalho duro na roça, realizavam até mesmo trabalhos que eram destinados a animais, então a mão de obra era toda dos africanos. Bem, com isso, vários movimentos afora do Brasil começaram a adotar o movimento abolicionista, que era o fim da escravidão. Por quê? Porque esses africanos, eles eram pessoas. Não sei se vocês já estudaram lá no 4º ano, mas antes desse tráfico negreiro, desse processo escravocrata, essas pessoas viviam na África. E lá, a maioria eram reis e rainhas de tribos, de localidades, e quando foram arrancadas da África e trazidas para o Brasil mesmo foi responsável por 40% desse tráfico no mundo inteiro. Ou seja, foram trazidos mais de 5 milhões de africanos para cá. E aí, nesse processo, várias pessoas perderam as famílias, os filhos, os pais. Então, eles acabaram chegando em um país a qual não sabiam a língua, não sabiam a religião, não sabiam a cultura. E outra coisa interessante, não era permitido levar um africano, dois africanos de uma mesma família para um mesmo lugar. Por exemplo, tinha uma fazenda de uma pessoa muito rica. Ele comprava um escravizado de cada região, porque se ele colocasse duas pessoas que já se conheciam, que tinham algum tipo de relação familiar, poderia acontecer rebeliões, fugas. Então o que eles faziam? Misturavam as etnias para que uma pessoa não conseguisse falar com a outra, se comunicar e possivelmente fugir. Essa era uma das estratégias dos fazendeiros. Bem, com isso o tempo foi se passando, o Brasil ele foi se formando e cada vez mais eles foram utilizando o trabalho escravizado. Mas, contudo, o tempo foi passando, as pessoas foram tomando consciência das atitudes deles em relação ao sofrimento dessas pessoas, a dor que elas sentiam, a expectativa de vida de uma pessoa que trabalhava assim, que vivia em regime escravocrata, era de 40 anos. Você tem noção disso? Só viviam até os 40 anos de idade. Ou morriam pelos castigos severos que eles sofriam nas fazendas, ou morriam por doenças, como malária, febre amarela, lepra, enfim, várias doenças contagiosas que existiam naquela época e que eles não tinham imunidade para isso. E além disso, viviam em condições subhumanas, não é? Sem alimentação correta, como eu já falei, sem um lugar para dormir. Então, como nós vamos observando, a tendência era só piorar a situação dos antigos africanos aqui no Brasil. Aí vocês podem estar acompanhando isso aí na página 104. Bem, com isso, vocês devem estar se perguntando, mas tia Érica, será que não tinha um jeito deles escaparem dessa situação? Eles tentavam, meus amores, tentavam muito. Por que você fala que eles tentavam? Houve a criação do que chamamos de quilombo. O que era quilombo? Essas pessoas que não aguentavam mais viver nessas situações, que decidiam lutar pela vida, resistir ao processo escravocrata, fugiam para as matas. E quando eles fugiam, eles juntavam ali os que conseguiam sobreviver à mata, porque
Fugir dos capitães do mato não era algo fácil. Os capitães do mato eram pessoas que ficavam responsáveis por vigiar os escravizados e garantir que eles não fugissem. E fugir deles já não era algo fácil, né? Escapar. E enfrentar a mata também não era nada fácil. Por quê? Porque na mata existem animais selvagens, é um lugar denso, é impróprio para um ser humano ficar ali fugindo, vivendo, né? Então ele tinha que passar por duas etapas muito difíceis. Então muitos não conseguiam sobreviver à fuga. Os que conseguiam se refugiavam em pequenas localidades que eles mesmos formavam, chamadas de quilombos. Então, tia Érica, o quilombo é um lugar que os ex-escravizados fugiam? Sim, é. Entretanto, não é só isso. O quilombo era considerado e é considerado até os dias de hoje uma forma de resistência. Resistência naquela época, durante o período da escravidão, ao processo da escravidão, ao preconceito que a gente sabe que existia, à discriminação racial, ao racismo, que são três palavras completamente diferentes. Eu até expliquei isso na sala de aula. Através dos tempos, ele foi ganhando novos significados. Por quê? Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade extremamente racista, elitista, discriminatória. Então, o quilombo hoje em dia é também uma forma de resistência, tá? Então, quando uma pessoa perguntar pra você o que é quilombo, você vai responder: quilombo é resistência, é luta, é cultura, é significado. E outra coisa muito importante que eu preciso falar pra vocês: quando falam de pessoas ex-escravizadas, de africanos, de África, vocês logo pensam capoeira, feijoada, enfim, é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, não é? Entretanto, não é só isso. Isso são símbolos folclóricos, são importantes para a cultura, né? É uma forma de manifestar o que eles viviam naquela época e vivem também nos dias de hoje. Então, é um símbolo para eles. Entretanto, não é tudo da história deles aqui. Por quê? Se os escravizados realizavam todo o trabalho, então todo o crédito tem que ser deles. Porque eles desenvolveram técnicas de agricultura que eram utilizadas naquela época e são utilizadas até os dias atuais. Técnicas de colheita, de mineração, tudo invenção deles, que eles trouxeram da cultura deles e também criaram aqui. Então, a responsabilidade pela economia daquela época é toda deles. O dinheiro que os fazendeiros arrecadaram naquela época foi através do suor, do sangue africano. Então, toda essa parte da história, ela foi arrancada deles, arrancada como uma página de um livro. Nós não podemos resumir a história da África no Brasil como uma simples e pequena folclorização. Por quê? Quando a gente fala de capoeira, de feijoada, de outros símbolos, a gente folcloriza a história deles. E não é só isso, tá? Bem, no fim, na reta final do processo escravocrata, com a pressão dos outros países, a princesa Isabel assinou algumas leis. Mas por que, tia, que ela não decretou logo de vez o final? Acabou com isso de uma vez? Por quê? No Brasil, a gente sabe que os fazendeiros, as pessoas mais influentes, financeiramente falando, elas tinham muito poder. Isso significa que elas pressionavam também a princesa a não acabar com o processo escravocrata. Por quê? Para eles era vantagem, não é? Não precisavam pagar por mão de obra, eles faziam todo o trabalho e o dinheiro entrava só na conta deles. Então, eles pressionavam a princesa falando que não apoiariam o governo, a monarquia no Brasil, caso ela encerrasse a escravidão no Brasil. E os países lá fora e o movimento abolicionista, até mesmo dentro do Brasil, pressionavam para que o movimento escravocrata acabasse. Então, o que a princesa fez? Ela começou a criar leis para acabar aos poucos, devagar, entendeu? Porque ela não poderia encerrar de uma vez. E a primeira lei que ela criou foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia a entrada, o tráfico de pessoas vindas da África. Isso significa que esse tráfico, esse processo de escravidão, ocorreria somente dentro do nosso país. Não entraria novas pessoas. Isso significa que se o tráfico que vinha de fora acabou, então agora eles tinham que se preocupar com a quantidade que existia aqui no Brasil. Por quê? Se a expectativa de vida dessas pessoas que viviam aqui era de 40 anos de idade, então a redução desse tráfico ocasionava o quê? A diminuição de trabalho escravo aqui no Brasil. Então essa mão de obra ficou cada vez menor, e a procura ficou maior. Então,
Esses impasses foram gerando o que nós vamos estudar mais pra frente, a Lei Áurea, que foi o decreto do final da escravidão. Bem, agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam a atividade 1, tá? Da página 105 e a atividade 2 da página 107. Nós vamos parar nossa aula por hoje, mas vamos ter a parte 2. Lembra que eu falei no início do vídeo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, à minha explicação, coloque aí nos comentários ou manda para mim no WhatsApp, pede o pai ou a mãe para mandar um áudio, um vídeo, que eu estou disposta a esclarecer